Bom dia. Hoje vamos ter mais um estudo bíblico na sequência dos nossos encontros semanais. Hoje é sábado, dia 12 de setembro de 2020. Vamos começar com uma oração. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos por mais esse dia que tu nos dás, Senhor. Te louvamos porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus sempre presente nas nossas vidas, que nos cumula de bênçãos, um Deus que nos criou, que criou todas as coisas para o nosso bem, que nos ilumina, nos dirige, nos guia, nos guarda, nos protege, que é o nosso melhor amigo e conselheiro, nosso provedor, um Deus que nos dá o seu Espírito Santo para nos ensinar e nos fortalecer e nos vivificar. Ó Pai, nós dependemos de Ti em tudo e nós queremos, Senhor, te dizer que nós engrandecemos o seu nome, Senhor. Queremos glorificar o teu nome, Senhor. Queremos ser fiéis a Ti como Tu és fiel a nós, Pai. Fica conosco, Senhor, sempre, todos os dias, todos os momentos. Ajuda-nos, Senhor, a andar nos Teus caminhos, a agir segundo a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a sermos justos, Senhor. Ajuda-nos a sermos bondosos. Queremos alegrar o Teu coração, Senhor. Fica conosco, Senhor. Ajuda-nos agora no nosso estudo. Dá-nos discernimento, sabedoria, entendimento, para que possamos aprender de Ti, baseados na Tua palavra, nas Tuas revelações, e que possamos, Senhor, também não reter somente para nós, Senhor, que possamos dividir com outros essa riqueza que Tu nos dás na Tua palavra, Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu estava vendo aqui que os nossos estudos virtuais, os nossos encontros, eles têm vindo desde março. A última escola dominical a que comparecemos presencialmente foi no dia 15 de março de 2020. Depois começou a pandemia e entramos nesse sistema de isolamento. Por isso estamos a cada sábado fazendo nossos estudos online. Eu estive dando uma olhadinha aqui e vendo sobre os assuntos que já conversamos e estudamos até aqui. Vi que começamos com o arrebatamento, com a segunda vinda de Cristo. Vi que houve um dos sábados em que conversamos sobre o coronavírus, se ele seria o fim dos tempos, a última etapa do fim dos tempos. Mas não, percebemos que é apenas um princípio dos sinais. Estudamos a cronologia das ressurreições, a primeira, a segunda. Estudamos os acontecimentos profetizados para os últimos dias, sobre o milênio, sobre o reino milenar de Cristo. E pensando nisso, estudamos também no Apocalipse as cartas de Cristo às igrejas, que é muito
são, apesar de terem sido reveladas a João há tanto tempo, são muito oportunas. Vi também que, mais recentemente, sobre os atos finais do juízo de Deus, e hoje nós vamos ver aqui na sequência, lembrando que eu estou seguindo um livro, um livreto, que se chama O Apocalipse Decodificado, da pastora Isis Calheiros. Esse livro, ele é muito interessante porque ele vai colocando de uma maneira muito didática os acontecimentos. Eu tenho me baseado nele. E hoje, então, eu peguei isso que ela chamou de geografia da eternidade. Eu achei interessante, eu fui verificar no Google o que vem a ser a definição assim de geografia. E vi que a geografia é a ciência que trata da descrição da Terra, Terra com T maiúsculo, e do estudo dos fenômenos físicos, biológicos e humanos. Ela fala da localização dos rios, lagos, montanhas e cidades. E também fala como vivem os homens, onde estão as plantas e os animais. Tudo isso é sobre a geografia de uma maneira descrita no Google. Mas essa geografia da eternidade a que nós vamos nos referir hoje é uma outra geografia. Fala também sobre o que vai acontecer na Terra, mas não vai ser a Terra, a Nova Jerusalém, toda a transformação que está profetizada nas Sagradas Escrituras, especialmente nesses estudos apocalípticos que nós temos feito. A geografia da eternidade que nós vamos ver hoje, ela fala de um período em que haverá comunhão eterna e ininterrupta com Deus em sua nova criação. Nova criação, porque aquela criação primeira já não será. Depois dos acontecimentos últimos que nós estudamos aqui, a Terra começou por ser reformada para o reino do milenar de Cristo. Jerusalém, quando a Terra, no primeiro momento, quando a Terra começou a reforma da Terra, preparada para o reino milenar de Cristo, Jerusalém, está previsto que Jerusalém será reformada, porque o trono de Cristo estará em Jerusalém. A Nova Jerusalém, em Israel, será a capital do reino milenar de Cristo. Vamos lembrar aqui um pouco da descrição da vida no reino de Cristo. Isto foi já previsto e profetizado por Isaías no capítulo 65, e nós vamos ler aqui dos versículos 17 a 20. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém
E me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E mais à frente, em Isaías 66, no versículo 22, fala: porque como os céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aqui fala, então, nesse período de nova vida, de longevidade, de paz, bênçãos e nenhum animal selvagem. Haverá uma população na nova terra, e essa população será composta pela igreja, bem compreendido aqui que a igreja não é um templo construído por tijolos, é o povo de Deus, o povo eleito. Será também composta por judeus convertidos e povos das nações que são sujeitos a Cristo e são convidados para o seu reino. Porque Jesus, ele veio para trazer a salvação para o mundo todo. Aqui na etapa seguinte dessa geografia da eternidade, já está o novo céu e a nova terra para a eternidade. E fala aqui então da Jerusalém celestial, que virá do céu. Essa já não é aquela Jerusalém do momento, existente no momento. É a Jerusalém celestial, virá do céu. Ela é chamada de o lar da justiça. E aqui a autora faz menção de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Deus Pai vai receber o reino das mãos de Cristo e viver entre nós. Em Apocalipse 21, 3 a 5 está: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Isto João escreveu em Apocalipse 21. Mas o apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 28. Ele falou: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Que maravilha! População dessa época
serão todos os crentes em Cristo pela fé, desde antes do dilúvio e até através do milênio. Toda essa população é a que estará na eternidade. E essa eternidade será uma nova criação. Vamos ver o que diz em Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e já não se achou lugar para eles. Está bem claro aqui que já não há mais aquela primeira criação, o primeiro céu e a primeira terra. A terra e o céu fugirão da majestade do que está sentado no trono, que é diferente do trono mencionado em Apocalipse 4:2. E esse fala: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Aqui também está falando sobre Cristo. No Evangelho de João 5, versículo 22, fala que também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E em Apocalipse 3, 21, fala: e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isso é Jesus falando. Apocalipse 21, 1 fala: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Que pena, eu gosto tanto do mar, mas vai ter coisa muito melhor. João viu a nova terra e o novo céu depois do milênio. A terra e o céu antigos haviam passado e foram substituídos pela nova criação adequada para a nova vida na eternidade. Já Jesus tinha falado em Mateus 24, no versículo 35, ele tinha falado: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E também aqui, Marcos repete a mesma coisa no capítulo 13, 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E Lucas, ele fala a mesma coisa, mas com outras palavras. No capítulo 16, versículo 17, Lucas fala: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. E repete no capítulo 21, versículo 33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E lembrando aqui sobre o final dos tempos, em 2 Pedro 3, versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vai acabar com o fogo. Em 2 Coríntios 5:17, fala assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 10, ele falou: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos,
para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Agora vamos para Paulo na carta em Romanos, no capítulo 8, versículos 19 a 23. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nessa geografia da eternidade, repetindo o que já falamos, não haverá mar, não há leitos de água, exceto o rio. E aqui, sobre esse rio, está falando em Apocalipse 22, versículo 2. No meio da sua praça, e de um lado e do outro do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. A nova criação será estabelecida para a eternidade. Haverá um estado eterno para os perdidos no lago de fogo. Isso está em Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E concluindo, vamos ver aqui em Apocalipse 21, de 11 a 15. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas e do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Isso tudo está aqui no nosso estudo da geografia da eternidade. Que Deus nos guarde e que sejamos dignos de passar a eternidade junto a Ele na glória. Até a semana que vem.